Você sabe o que é economia circular? Você vai entender no episódio de hoje como essa tendência pode fazer bem para o seu bolso e para o planeta também. Olá pessoal, meu nome é Caio Corrêa e está começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. A economia circular busca reduzir o desperdício e maximizar recursos, reciclando e reutilizando os materiais em todo o ciclo de vida dos produtos. E para explicar como isso funciona, eu vou receber dois convidados especiais. O Marcos Nakagawa, professor de ESG e coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental, e a Patrícia Berardi, coordenadora do Master Agroindústria e Economia Circular da ESPM e proprietária da vinícola Textura Wines, que vai participar de forma remota. Antes de começar a nossa conversa, vamos apresentar o ambiente em que esse episódio está sendo gravado. Hoje estamos em uma das salas conceito da ESPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Então, Marcos, Patrícia, sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Então, professor, começando aqui a nossa conversa, para quem ainda não conhece o que é a economia circular e por que a gente vem, nesses últimos anos, constantemente ouvindo cada vez mais sobre essa conceituação, sobre esse novo modo de pensar a nossa estrutura de produção. A economia circular, ela se baseia exatamente no que faltou na história da administração, né? Que quem criou a administração, quem trouxe essa coisa da administração em si, estamos falando lá de Taylor, Fayol, né? Os processos fordistas que começaram a produzir os carrinhos lá nas várias histórias, nos filmes, né? Do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Tempos Modernos, Sim. é isso. E aí você sempre vai ver uma linha de produção, né? Então, acho que o processo já começou aí a não ter essa mentalidade da circularidade. E a circularidade tem a ver com o moto contínuo, a continuidade sempre do processo. Então, nós somos treinados desde pequenininho a ter um produto que veio de uma extração mineral, que veio de uma fonte de energia, que daí pegaram tudo isso, transformaram numa coisa que se juntou com outra, vai num processo, vai num caminhão, chega numa loja, agora você compra pela internet, chega na sua casa e você usa lá, usa e depois joga fora. Né? Joga fora onde? Não tem fora, nós estamos no mesmo planeta, então você jogou alguma coisa dentro desse planeta. E isso não se decompõe como um plástico, como um vidro, como um alumínio tão rapidamente, certo? E aí o que está se falando então é que dentro desse processo produtivo todo, na economia circular, possa voltar para o processo e que a gente não tenha necessidade mais de extrair novamente os recursos naturais. Porque, queira ou não, tudo já está aí, né? Inclusive os resíduos, por exemplo, com plástico no mar e outros resíduos que estão no mar. E aí já tem empresas coletando esses resíduos do mar e fazendo tênis, camiseta e assim por diante. Ah, Naka, quer dizer que a gente agora vai começar a minerar lixo? Então, a ideia é exatamente essa. E ao longo do processo vão ter perdas também, né? Dentro, e a gente vai reutilizar para não poder extrair totalmente tudo de novo. Tá? Então, a economia circular, ele vem de encontro com a linear, que é exatamente o processo produtivo que todo mundo que estuda a administração, uma economia básica, vai trazer o pensamento linear. E é difícil, né? É difícil você mudar o mindset, a mentalidade, para que tudo esse trabalho seja feito. E um dos principais pontos para isso é o desenvolvimento do produto, é o design de produto, é o design do negócio, é quando você começa o negócio. Ou, no caso, a gente precisa fazer um redesign, no nome chique, redesign de todos os produtos e processos, serviços que a gente tem hoje, para que saia desse modelo linear e vá para o circular.
eu gosto de brincar de que toda fábrica, por lei, no mundo inteiro, deveria fazer uma fábrica e uma desfábrica do lado. Né? Então, a fábrica é a fábrica de fazer e ela deveria receber para desfazer. E aí você tem um modelo circular. Né? Quando a gente conseguir levar isso para os políticos, para os executivos, para as ONGs, para a academia, que toda vez que você fizer uma fábrica, você precisa fazer uma desfábrica, porque daí a empresa vai conseguir recolher tudo aquilo que ela coloca no mercado. Afinal de contas, se nós temos aí dois caminhos, né? Ou a sua matéria bruta ela acaba, ou a gente acaba soterrado pelos resíduos que você não vai reutilizar, né? Então, querendo ou não, a gente tem que efetivamente, justamente ao invés de ser uma linha reta, ela retornar, se possível, ao seu início. Exatamente. Mas eu acho que é interessante também a gente falar de algumas particularidades para quem está nos assistindo nesse momento, de justamente esses benefícios, né? De que quais são esses benefícios que a economia circular ela traz para o nosso planeta e para a nossa sociedade. Afinal de contas, agora que a gente está passando por esse momento de aquecimento global, a gente está passando também por diversos desastres naturais acontecendo, mirando numa economia de baixo carbono. Então, onde exatamente que a economia circular ela precisa ser colocada para que isso, né, seja atingido? Para a gente agora, nessa realidade, onde a gente está brigando, né, com todos esses movimentos, para que a gente tenha efetivamente uma diminuição na nossa pegada de carbono, na nossa pegada ecológica, porque a gente está no negativo, né, a gente está numa economia negativa. E como negativa, né? A cada ano a gente consome mais o planeta, seja de água, energia, dos resíduos que a gente gera, enfim, a gente está só negativando, sabe? Tipo conta, Sim. sabe, né? Conta negativa. Sei no muito banco, bem. sabe Eu sei muito muito bem, bem. né? Então é igual, né? Você também está aí brigando com a sua conta negativa, só que tem lastro, tem um banco por trás que vai te oferecer a juros módicos extraordinários para você receber o seu dinheiro de volta. E o cheque especial do planeta já está acontecendo. Né? Então, a cada junho, julho de cada ano, tudo que o planeta Terra, os nossos queridos seres humanos estão consumindo, o planeta não consegue regenerar mais. E essa negatividade de 1/3 do planeta que já foi comido, minerado, jogado fora, poluído, ele está nesse déficit. E aí a gente precisa acelerar. Né? Precisa acelerar para que toda a economia em si, efetivamente, seja circular. Né? Óbvio que não dá pra, do dia para a noite chegar com uma varinha mágica e fazer plim, né? Agora toda a economia circular. Né? Não, mas a gente precisa acelerar o processo das empresas, dos negócios, dos governos, das ONGs, pressionando para que mude efetivamente esse modelo de pensamento linear. E nisso vai ajudar a todos os recursos ligados à natureza, como você mesmo disse, à água, à energia, ao carbono e, com certeza, isso afeta diretamente as pessoas, como você citou, os desastres naturais e todos essas diminuições de qualidade de vida e riscos de vida que a gente está tendo. Então, esses são alguns benefícios que urgem para que a gente o faça agora, né? Saia do discurso e implemente efetivamente nos nossos negócios, nas leis políticas e as ONGs trabalhando sempre junto de apoio a todo esse processo. Exatamente. E eu queria aproveitar e perguntar para ti, Patrícia, justamente porque a gente está num momento em que todo o discurso ele já está posto, ele já faz sentido. Claro que não para todo mundo, mas né, nós já estamos aí com essa consciência. Mas eu queria, justamente de uma maneira mais efetiva, discutir sobre quais setores estão mais avançados quando a gente pensa na economia circular. A gente vê, né, justamente uma tendência de que a gente está tentando se afastar do fast fashion e justamente, né, não só
bater na tecla da moda circular, né, de a gente tentar aí efetivamente se utilizar de produtos que, né, a gente não vai ter aí tanto desperdício e também, né, querendo ou não, a gente vê aí uma proliferação de brechós e de, né, vamos aí utilizar efetivamente esses produtos aí e não só descartá-los. Vocês conseguem falar de mais setores que estão avançando e estão efetivamente se movimentando nessa direção? Então, existem diversos movimentos pelo mundo, né, para promover o avanço da circularidade. Acho que, em termos setoriais, a moda entrou logo como prioridade pelo tamanho, né, desse impacto socioambiental, sobretudo aí pelo fast fashion, né, esse fenômeno, como foi citado. Mas, assim, existem movimentos no sentido de banir o plástico de uso único, e isso já em vários países aqui da União Europeia, e aí eu sei que no Brasil também tem sido uma temática bastante evidenciada em várias pautas, né, em vários fóruns. Mas, assim, a cadeia de alimentos, ela também está em destaque, inclusive na pauta das agências internacionais como ONU e OCDE. E quando a gente fala de alimentos, a gente envolve aí uma cadeia gigantesca e que movimenta aí diversos players. Então, está ali dentro de vários outros setores também. Aqui na União Europeia, mais do que destacar setores, há um direcionamento muito forte para a questão da educação, da conscientização e desse poder do consumo e do consumidor em mudar essa lógica desse descarte rápido, desse consumo desenfreado. Então, por exemplo, a França, ela criou um mecanismo para impulsionar novos hábitos de consumo, que é o índice de reparabilidade, que ajuda muito o consumidor a identificar quando ele compra um eletrônico, um computador, um celular, enfim, em quanto tempo ele pode vir a ter a necessidade de reparar, por exemplo, aquele bem, e se isso é fácil, segundo critérios bastante simples. Quanto isso vai levar? Tem uma nota, na verdade, de 0 a 10, em que, quando eu faço a aquisição desse bem, eu já sei, dentro dessa nota, desse índice, se ele é fácil, por exemplo, encontrar peças sobressalentes, se tem assistência técnica para isso. Então, é uma forma já de mostrar para o consumidor que ele tem responsabilidade na hora de escolher a marca que vai, mesmo que não seja fabricado na França, mas por vender aquele produto lá, esse índice ele apresenta o grau de reparabilidade daquele bem. E esse índice já vai ser substituído em breve por um índice de durabilidade. Ou seja, quando eu vou consumir, quando eu vou comprar, eu já vou avaliar qual vai ser a durabilidade, quanto tempo, a longevidade daquele produto. Então, assim, isso envolve vários setores. Lógico que começa com um destaque, por exemplo, no caso da França, dos eletroeletrônicos, mas isso é uma tendência que vai se ampliar aí para outros setores e em outros países, em outros mercados. Excelente. É tipo o que, querendo ou não, a gente já se acostumou com as etiquetas, né, de consumo de eletricidade de alguns dos aparelhos aqui no Brasil. Eu acho bem bacana. Quanto mais informações a gente tiver em relação a isso, melhor. E, professor, você tem alguns outros setores que você gostaria de citar para a gente? Aqui no Brasil a gente tem bastante startups, né, várias organizações que estão no início, e muitas delas acabam sendo até compradas pelas grandes organizações. Sim. Né? Então, desde a área de moda, dessa de eletrodoméstico que ela comentou, mas também muito da área de tecnologia para ver os dados dessa circularidade. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade também, porque muitas vezes a gente fica falando, a gente vai falar só dos reciclados, dos lixos, né? Não, né? A gente está falando de business, de negócio, né? A gente está falando do processo, de melhorias de processos, e para isso vai precisar sempre
de empresas de apoio, de empresas de tecnologia, de consultorias, para que possam gestar e ajudar essas grandes empresas a gestarem, até mostrarem essas certificações que você falou que são bacanas, né? Então, acho que cada vez mais os segmentos começam a ser trabalhados para pensar nessa circularidade, mas mais do que isso, elas precisam de apoio, né, dessas startups, dessas organizações específicas e da academia, porque não, né? Estamos aqui, pessoal, exatamente para poder levar esses pontos e fazer melhorias. E as melhorias estão sendo feitas, só que, como eu disse, tem um senso de urgência que a gente não tem, né? Espero que não só as empresas, mas também os legisladores, como ela deu esse bom exemplo na França, né, comecem a forçar também via políticas públicas para que isso seja realmente realizado. Exatamente. E, Patrícia, na prática, queria aproveitar essa oportunidade, né? Porque, querendo ou não, você está em Portugal, já está trabalhando numa empresa que efetivamente, né, trabalha com essas premissas da economia circular. Você pode contar para a gente um pouco do dia a dia, do funcionamento da empresa que você faz parte? Bom, aqui o projeto da Textura Wines, ele começou em 2018, com a ideia de produzir vinhos de excelência, alta qualidade, claro, completamente aderente dentro daquilo de tudo que eu acredito e que há anos eu ensino sobre o desenvolvimento sustentável e economia circular. Então, assim, partimos das premissas das mudanças climáticas, porque a agricultura precisa aí muito de questões vinculadas à natureza e principalmente a água, clima, essas intempéries todas. E aí já partimos para uma produção biológica, orgânica, em vinhos de altitude, por isso que escolhemos aqui a região do Dão, na Serra da Estrela, porque não precisamos irrigar, é tudo totalmente natural. E também dentro da questão da economia circular, a otimização e reuso de recursos. Então, nós não pegamos uma área do zero e construímos tudo. Nós passamos aqui, e nessa região, é uma região que já foi um polo industrial têxtil muito forte, está cheio de ruína, de antigas fábricas têxteis, enormes, galpões maravilhosos. Aqui a pedra predominante é o granito, então pedras de granito nas paredes, que são patrimônios que estavam completamente abandonados. Então nós partimos de uma estrutura que estava aqui abandonada e que nós recuperamos, não fizemos quase nada de alterações, preservamos tudo que era possível. Trouxemos aqui recursos renováveis, que também têm origem em reciclados e que são passíveis de reciclagem, como a cortiça. Então, nós empregamos a cortiça nos pavimentos, nas forrações, nas paredes, enfim. Trabalhamos com uma otimização do nosso modelo de negócio e nas práticas, né, nos processos diários. Introduzimos a simbiose industrial, que é muito naquela questão de colaboração e parceria com quem está aqui à nossa volta. E aí buscamos soluções de problemas comuns, porque, por exemplo, aqui na Europa a gente é responsável pelo resíduo que a gente gera, então eu tenho que tratar isso, eu tenho que pagar, e isso é caro. Então, eu não vou pensar só na ponta final, eu vou pensar em não gerar o resíduo. Então, outros vizinhos nossos, então a gente tem aqui um aviário ao nosso lado, que gera uma quantidade enorme de resíduos, e isso, para ele também é um problema. Nós aqui, dentro da questão de regeneração, pegamos a nossa poda verde, das nossas vinhas, da nossa envolvente, né, que é do nosso jardim, temos uma vinha dentro de uma floresta.
Então, assim, a gente pega todo esse resíduo e processa junto com o resíduo do aviário, faz um composto e depois esse composto é colocado nas vinhas. Eu não preciso mais comprar o composto, um fertilizante natural, que também é muito caro. E aí a gente gera uma quantidade acima do que eu preciso, e isso eu distribuo também para outros produtores da região. Então, tá aí, a essência da economia circular é isso. É gerar nutrientes, é não ter resíduos, é o que não serve para uma espécie contribuir para as outras espécies. E isso a gente tem que transformar no nosso modelo de negócio. E é o que as empresas têm que aprender a fazer como a natureza sempre fez. Exatamente, porque querendo ou não, dessa forma, a gente garante que o produto ele está sendo desenvolvido, a gente está recebendo ali o que a gente, né, gostaria, gerando o valor que a gente pretende, ao mesmo tempo sem deixar as tais pegadas, sem efetivamente, né, cobrar algo, né, um valor do planeta que, né, é mais alto do que o que a gente quer fazer com ele. E justamente finalizando essa nossa conversa, eu queria trazer para ti, professor, de quais são as principais tendências, né? Porque, como vocês mencionaram durante toda essa nossa conversa, a gente não tem tempo para perder, né? A gente já está, assim, quanto mais o tempo passa, mais a gente do lado, né? Nós que somos apenas, né, recebedores de informações, a gente está, peraí, a gente tá ficando cada vez mais ansioso e aí, tá, as coisas estão acontecendo e tudo mais. Claro que a gente sempre vê bons exemplos, né, e pessoas aí que estão se destacando justamente indo pelo caminho que a gente acredita que seja o mais sustentável e o melhor, né, o que a gente precisa mirar, mas quais as principais tendências em relação a justamente a economia circular pra gente? Perfeito, eu acho que essa ecoansiedade, né, que você falou, já tem até uma denominação que é ecoansiedade, em que as pessoas estão, vai produzir exatamente esse formato de demandas da sociedade para o consumo e para as empresas, né? Então, você vê em cada vez mais pesquisas de consumidores, quando você mira, inclusive, em faixas etárias, né, os famosos gerações Z e milênio, cada vez mais querendo pagar mais por produtos de empresas que têm projetos de sustentabilidade em geral, né? Mas com economia circular, melhor ainda, porque você consegue comprovar. Então, esse do mercado ter uma tendência de um público específico, de um segmento específico, cada vez é maior. Outra questão que a Patrícia bem colocou, que começa vindo da Europa, geralmente, né, são as legislações específicas, né? No Brasil, a gente já começou a criar algumas legislações, e aí com a questão da economia verde cada vez mais forte, e a economia circular, que conversa com a economia verde, na questão dos resíduos, que você bem colocou, do carbono, né, da economia de baixo carbono, isso vai também gerar algumas leis, algum impulsionamento, inclusive para créditos de carbono, para créditos de resíduos, como a gente já tem de reciclagem, e isso começa a fazer o composto também da economia circular, que é um pedacinho desses outros pontos que eu comentei aqui, não o todo do conceito específico da economia circular. E por último, você começa a ver alguns produtos, como a Patrícia bem colocou, né, que deu até vontade, né, de tomar um vinho com toda essa história maravilhosa. E aí você toma um vinho não com sangue de pessoas, ou com florestas devastadas, ou com carbono produzido, ou com afogamento de pessoas, né, que é exatamente isso, a essência que os produtos e serviços e marcas precisam entender. Que no momento que elas não estão fazendo isso, elas estão fazendo exatamente o outro processo, que é o processo que as empresas têm que começar a fazer e trabalhar para que eles não tenham suas mãos com
mão de obra infantil, mão de obra análogo escravo, mortes de indígenas por questões de desmatamento, por ouro, por petróleo, ou mesmo nas vinícolas, né, como a Patrícia bem colocou, todos esses outros problemas que existem. Isso vai ser um valor agregado, né? Hoje ainda é um valor extra, mas futuramente vai ser como a qualidade. Agora você não compra com qualquer coisa que não tem qualidade. Óbvio, um público específico, privilegiado, classe C, D, e às vezes não tem esse privilégio. Mas quando você tem esse privilégio de poder ter um dinheirinho a mais para comprar uma coisa de qualidade, você acaba escolhendo a qualidade. E essa próxima geração, além da qualidade do produto, também vai querer não comprar produtos com impacto social, com impacto ambiental negativos, as famosas pegadas. E aí, com essas pegadas, com as certificações, que a Patrícia bem colocou, com as leis e com o mercado, esse boom é o que vai acelerar tanto a economia circular quanto a economia verde, em todas essas ligadas ao desenvolvimento sustentável. A gente espera que cada vez mais essa roda gire mais rápido, porque, né, a ansiedade, né, ecológica já está batendo muito forte. Queridos, eu agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigado por terem oferecido aí tanto tempo quanto o conhecimento de vocês, e muito obrigado também por estarem aí responsáveis tanto pelo conhecimento como efetivamente aí também colocando a mão na massa todos os dias para que a gente ande nessa direção. Maravilha, para mim é um prazer estar aqui com vocês, aqui na nossa casa, como sempre. Obrigado, Patrícia. Foi ótimo, obrigada. Eu estou sempre à disposição. E vamos circular. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelongcast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.